Quando falta o ar, talvez a gente pudesse dizer assim, é quase um libelo, né? Uma ode, uma defesa muito forte do Sistema Único de Saúde, que funcionou como uma trincheira de racionalidade, de espírito público contra o negacionismo estimulado pelo governo da época, e um negacionismo que chegou a contaminar parcela dos próprios profissionais da saúde, né? Você acha que o documentário, além de defender o SUS, aponta para a necessidade de reforçá-lo, ampliando sua qualidade, ampliando seu financiamento? Você acha? Eu ouvi uma crítica de um comentário em algum canto, quando eu estava aqui pesquisando para a nossa entrevista. Alguém que disse: o documentário romantiza o SUS, não mostra as dificuldades, passa uma impressão de que, se for assim, tudo bem. O que você acha disso? Então, eu acho que não. É claro que o documentário tem a gente tem um posicionamento, né? Inclusive, a gente termina o filme falando, é uma homenagem aos profissionais do SUS. Então, a gente tem esse posicionamento. Agora, o tempo todo você assiste a precariedade, assim, no filme. Você vê que as pessoas estão trabalhando em condições muito difíceis, assim. Principalmente no Pará, em Recife, né? Ainda o HC você tem uma estrutura maior e tal, mas eu tenho uma visão depois que eu fui população ribeirinha, né? A gente pegou um barco e acompanhou o trabalho da equipe de saúde, tudo, de que o SUS é quase uma aventura utópica, sabe? Que se transformou em política pública. Mas quando você vê aquela equipe dentro de um barquinho, viajando horas e horas no rio para chegar num lugar que as crianças não são nem registradas, assim, as crianças não existem para o Estado, né? Para cuidar das pessoas, numa sociedade capitalista, né, que tudo é mediado pelo dinheiro, isso para mim tem um valor assim excepcional, assim, é quase que é isso, como deveria ser o mundo, assim, né? Todo mundo tem direito a ser cuidado. Agora, as condições, eles poderiam estar em condições melhores, em vez de estarem nesse barquinho, eles poderiam ter mais recursos, eles poderiam. Imagina esse SUS com força mesmo, com estrutura, né? Com financiamento. Os últimos anos retirou financiamento, né? O tempo todo. Então, eu acho. Perdão te interromper, às vésperas da pandemia, o SUS tinha perdido quase 20% do seu orçamento por causa do teto de gastos. A PEC da morte, né? A PEC da morte tinha tirado 20% do financiamento do SUS para 2020, que é exatamente o ano da pandemia. E você vê, no filme não tem como disfarçar, assim, você vê que é precário, que é difícil. Essa coisa dos respiradores, né? A Eli fala, a gente tinha que escolher para quem que a gente colocava o respirador, porque não tinha dois para duas pessoas, tinha um. Claro. Essa escolha, assim, a gente ouviu de muitas profissionais, essa escolha arrebentou emocionalmente com muitos profissionais. Qual era o tipo de suporte que esses profissionais, em particular que essas profissionais tinham? Ou seja, porque não deve ser fácil do ponto de vista da saúde das próprias profissionais, do ponto de vista das suas condições familiares e do ponto de vista das suas condições psicológicas, enfrentar durante tantos meses uma barra tão pesada. Havia suporte a essas profissionais? Ou elas estavam, como gostam de dizer os cubanos, por la libre? Ou seja, estavam por elas estavam abandonadas. Elas se conectavam entre elas, né? Entre os colegas, assim, para segurar, mas estavam completamente abandonadas. Não estavam só abandonadas, né? Não tinha suporte, ainda tinha gente jogando contra. Então, os pacientes chegavam pedindo cloroquina, aí elas tinham que dizer que não podiam dar, que não fazia efeito nenhum, que não era para dar. Aí tinha gente que brigava porque queria cloroquina, que tomava cloroquina e chegava com os efeitos colaterais da cloroquina.
Então, assim, não é só a falta de suporte, na verdade, foi. Porque eu fico pensando, assistindo o documentário, eu fiquei pensando, pô, depois de um dia no qual você teve que escolher para quem distribuir respirador e, portanto, você indiretamente escolheu quem ia viver, quem ia morrer, a pessoa, a situação mental de quem decide isso depois de uma semana deve estar muito abalada, né? Ou seja, deve estar sob um estresse brutal. E não havia nenhum tipo de apoio psicológico, nenhum tipo de apoio a essas profissionais. A não ser iniciativas voluntárias, né? Durante a pandemia, então, tinha psicólogos que se organizavam para prestar algum tipo de solidariedade, de apoio psicológico e tal. Mas do Estado, alguma coisa para todo mundo, uma coisa organizada, não tinha. E as sequelas são terríveis. Tem muitos profissionais que ainda não conseguiram se recuperar emocionalmente. Muito problema de saúde mental, depressão, porque foi uma barra muito pesada. Ana, como é que essas profissionais conviviam com a morte das próprias profissionais? Porque o Brasil chegou a ter o maior índice de enfermeiros e enfermeiras mortos durante a Covid, né? Em relação ao número de enfermeiras. Como é que elas conviviam com a morte dos seus próprios colegas? Meu Deus do céu, eu não consigo nem. É por isso que a gente quis fazer o filme, assim, porque é uma. Não sei dizer, é uma força. Elas tinham uma força. E no filme tem uma coisa, né, que a gente tenta mostrar e tudo, que apesar de tudo isso, os colegas morrendo, governo contra, sem condições, tudo isso, elas encontravam momentos de humanidade muito profundos, assim, de colocar uma música para o paciente, de se conectar, de realizar o cuidado com uma delicadeza, com uma sensibilidade, sabe? Eu ficava muito impressionada com isso, assim, porque é muita força, né?